Fala galera, meu nome é Renato Alves e esse é meu primeiro tutorial. Primeiramente eu queria pedir que vocês entrem na minha página, tá? E compartilhem com seus amigos, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente eu vou criar um documento aqui. Vem em File, New, vou nomeá-lo de Vampire. A resolução que eu sempre utilizo é 1920 por 1080, que é Full HD. Nas cores RGB Color, ok? Dá um ok aqui, você tem o tamanho do seu documento que vai ser trabalhado. Vamos abrir aqui o meu bridge, selecionar o modelo, e aqui pessoal, ó, vocês viram que eu dei um duplo clique lá no bridge, ele abriu direto na câmera RAW. Para que isso ocorra e você possa editar suas imagens no Camera Raw sempre, vocês vêm aqui, ó, em Preferências do Adobe Photoshop, Camera Raw, e essas duas opções aqui de baixo, ó, vocês vão colocar na última alternativa. Dá OK, fecha Photoshop, abre novamente e todos os seus documentos vão ser abertos no Camera Raw. Vamos lá novamente. Vou abri-lo aqui. E aqui, pessoal, como eu quero trabalhar um aspecto meio vampiro desse cara, eu vou aumentar o clarity dele aqui, ó, para dar esse tom mais dramático. Vou pegar essa ferramentazinha aqui, ó, que é o Adjustment Brush. Vou aumentar o contraste até o final e vou vir aqui, ó, no cabelo do cara e vou fazendo assim, ó, para dar um contraste maior no cabelo dele, ok? Ó, vocês podem ver aí. Eu acho que ficou bem legal. Segura o Shift e abre o documento. Então, galera, tá aberto aqui o nosso documento, tá com uma aparência bem dramática, do jeito que eu quero. Então, pessoal, para fazer a seleção desse modelo, eu vou ensinar para vocês a utilizar a Pen Tool, que é a ferramenta que eu mais utilizo para seleção, para recorte, que eu acho que é bastante eficiente, que fica muito bem feito o recorte, tá? Pelos recursos que ela oferece. Para selecionar a ferramenta, você aperta a tecla P de pato do atalho do seu teclado e vem nos detalhes para poder fazer o recorte. Para selecionar, você dá um clique em um ponto, dá um clique em um outro ponto, e para onde você arrastar o mouse, a curva da sua seleção vai no sentido inverso. Ou seja, se você arrastar o seu mouse para a esquerda, a curva vai para a direita. Se você arrastar para a direita, a curva vai para a esquerda, para cima ela vai para baixo e para baixo ela vai para cima. Assim sucessivamente, ok? Exercitem bastante o uso dessa ferramenta, porque como designer gráfico é extremamente necessário que vocês tenham pleno conhecimento da utilização dela, ok? Bom, vocês vão fazer a seleção com a Pen Tool de todo esse documento, tá? Então aqui, ó, enquanto houverem curvas a serem feitas, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma seleção assim e quisesse prosseguir com a seleção aqui, ó, se eu desse um outro clique para cá, a minha Pen Tool ia continuar com a curva lá para cima, e se eu tentasse corrigir, ó, ia ser impossível, tá? Então, para que a gente possa fazer uma seleção com curvatura seguida de uma seleção reta, a gente aperta o Alt do teclado e clica sobre o último ponto que foi selecionado, tá? E aí, a partir daí, você vai fazendo a seleção reta e ele vai prosseguir sem tomar como base a curva que foi feita anteriormente, ok? Vamos voltar aqui e prosseguir com a nossa seleção. Sempre tentem selecionar, pessoal, o mínimo de tom branco possível da imagem, tá? Porque quando a gente for fazer a fusão, não vai ficar com aquela aparência de stroke, né? Ou de borda no documento, tá? É um processo bastante chato e eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo tutorial porque senão vai ficar muito extenso, tá? Vamos lá.
Então aqui, pessoal, ó, no cabelo do nosso personagem, você vai fazer uma seleção bem desordenada, tá? Você vai selecionar aqui, ó, por fora. Para quem não quiser ficar diminuindo e aumentando o tamanho da imagem com Ctrl menos e Ctrl mais, pode segurar a barra de espaço, que vai aparecer essa mãozinha aqui, ó. Com essa mãozinha e a barra de espaço pressionada, você vai arrastar a imagem aqui, P novamente, que é a ferramenta de seleção, e vai fazer aqui, ó, uma seleção bem, deixa eu voltar aqui, uma seleção bem desuniforme no cabelo dele, tá? Aí aqui você pode voltar, dar um zoom com Ctrl mais e prosseguir com a seleção. Novamente, vou acelerar para que a gente não fique com uma videoaula muito extensa. Bom, pessoal, feita a seleção aqui com a Pen Tool, eu vou selecionar, eu vou apertar a tecla A do teclado para que essa ferramenta aqui, ó, seja selecionada, esse Patch Selection Tool, tá? Vou selecionar esse patch de fora, não selecionando esse daqui, vou selecionar esse de fora, Make Selection, ele vai, ó, botão direito, Make Selection, e vou colocar aqui, ó, no Feather 0.5 pixels, vou dar um OK. Clicando aqui no Layer, eu vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que é para adicionar uma Layer Mask, que vai ocultar a parte branca da imagem sem estragar a imagem base que nós estamos trabalhando, tá? Após feita essa seleção e criada aqui, ó, a máscara, eu vou vir aqui em Paths, vou selecionar novamente os paths que nós fizemos, a seleção, só que dessa vez eu vou apertar o A, clicar apenas nesse de dentro aqui, botão direito, Make Selection, as mesmas configurações, OK. E aqui, ó, na minha máscara, tá, eu vou dar um Command ou um Ctrl Delete, para que ele esconda a parte branca também. Esse Command Delete que eu dei aqui, ele preencheu aqui na nossa máscara a seleção com a cor preta. Eu também poderia ter vindo aqui, ó, com o Brush, apertando a tecla de atalho B, aumentado o tamanho dele aqui, selecionado a cor preta, ó, e podia ter, deixa eu aumentar a opacidade aqui, e podia ter escondido também a seleção. Mas como nós queremos um pouco mais de agilidade, aqui, ó, é importante, pessoal, que o foreground esteja selecionado como preto. Se o foreground estiver selecionado como preto, você vai dar um Alt Delete, porque ele vai preencher a seleção com a cor do foreground. Se você dá um Command Delete, ele vai preencher com a cor do background, ok? Então você pode resetar as cores do seu foreground e background apertando a letra D e inverter sempre que for necessário essas duas cores aqui, ok? Bom, a nossa seleção foi feita. Eu vou colocar aqui, ó, um background. Eu vou criar aqui, ó, uma layer abaixo do meu modelo, segurando Command ou Ctrl e clicando nesse ícone aqui, ó, de nova camada, ou New Layer, tá? Vou selecionar uma cor aqui meio pro verde, azulado, e vou preencher o meu documento através do Alt Delete com esse verde, para que eu possa ter aqui, ó, um contraste maior no meu cabelo, ok? Bom, galera, agora vem o grande segredo de seleção capilar, que é um recurso novo que o Photoshop disponibilizou aí a partir das versões CS5, se eu não me engano, que é o Refine Edge ou o Refine Mask, tá? Nesse caso aqui, eu vou aplicar o Refine Mask porque nós já criamos essa máscara e aqui, ó, a gente tem na verdade é o Refine Mask Edge, tá? Então eu vou clicar aqui.
Aqui ele te dá diversas opções de visualização do modelo atual para com o background. Você pode colocar ele no fundo preto, no fundo branco, pode ver apenas o contorno em branco e preto, ou você pode selecionar aqui, ó, o On Layers e visualizar o layer de baixo, tá? Então eu vou colocar aqui em On Layers, clicar 2 vezes aqui, ou simplesmente apertar a tecla L. Bom, galera, para fazer a seleção desse cabelo aqui, ó, eu vou selecionar essa ferramenta aqui, que é o Refine Radius Tool, tá? E vou clicar fora do meu cabelo e puxar para dentro dele, ó, fazendo essa pintura completa ao redor do cabelo do meu modelo, tá? Então eu pintei aqui embaixo também. Ele vai pegar o contraste do cabelo e o contraste do fundo e vai fazer uma seleção bem melhor. Olha só que coisa fantástica. Tá vendo aí? Bom, vocês viram que aqui em cima, ó, ele ficou um pedaço em branco, né? Para que isso não aconteça, eu tenho que descer um pouco o meu modelo, tá? Então eu vou dar um OK aqui, ele vai criar uma nova layer com a máscara já refinada, né? E aí eu vou pegar o meu modelo aqui e vou descer um pouquinho ele para poder fazer novamente o meu Refine Mask aqui, tá? Então eu vou clicar aqui fora, vou puxar para dentro e vou selecionar aqui as áreas do cabelo que eu quero manter. Pronto, galera, tá aí, ó. Você já consegue visualizar aí mais ou menos como ficou a seleção. Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês podem ver aqui que ficou um pouco quebrada essa seleção, né? Mas o Photoshop te disponibiliza diversos recursos aqui, ó, em que você pode suavizar e melhorar ainda mais essa seleção, tá? Você pode vir aqui, ó, no Decontaminate Color, que ele vai fazer uma descontaminação das cores, uniformizando elas e deixando uma seleção mais realista aqui, tá, pessoal? Eu posso aumentar o contraste, ó, se eu aumentar o contraste aqui, ele vai aumentar o contraste da imagem e, consequentemente, vai refinar ainda mais a nossa seleção. Não é isso que eu quero, eu vou aumentar aqui, ó, um pouco o feather, para dar uma desfocada, meio assim, e dar e ter uma realidade maior nessa seleção. Vou reduzir um pouco aqui, ó, o meu Shift Edge, para que fique mais suave ainda, ó, tá vendo, pessoal? E aí você tem diversas opções e vocês podem brincar aí até que vocês cheguem a um resultado que te satisfaça em 100%. Vou reduzir um pouco mais esse Shift Edge aqui. Bom, pessoal, para mim tá legal assim, tá? Vou aplicar. Ele vai aplicar essa seleção, essa máscara no meu modelo. E aí aqui, com a minha máscara selecionada, eu vou selecionar o brush com o B, aumentar um pouco a dureza dele aqui, ó, tá? E aí na cor preta eu vou tirar essa seleção. Se eu diminuir um pouquinho a dureza aqui, vou tirar esses detalhes mais escuros que o Refine Edge deixou, ó. Só para ficar uma seleção um pouco melhor. Isso aqui, pessoal, dificilmente vai ser apresentado lá no meu documento, tá? Bom, vocês viram aqui, ó, que cortou também um pouco do cabelo onde não deveria ter sido cortado. Isso a gente corrige também aqui na máscara, tá? Com o brush branco selecionado, e você pode selecionar o branco de forma rápida apertando a tecla X, que você inverte as cores de background e foreground, tá? Então vou selecionar aqui a cor branca e vou pintar onde eu acho que o Photoshop não deveria ter vazado essa seleção, tá? Então eu acho que aqui ele não deveria, aqui ele não deveria ter feito, aqui também não. E aí você tem uma seleção bem bacana, né? Então tá aqui a nossa seleção.
eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa imagem para que não fique muito pesada, afinal de contas eu estou com 6.000 pixels aqui, tá? Então eu vou colocar uma altura aqui de 2.000 pixels. Diminuir um pouco essa imagem. Pronto. Diminuiu, eu vou vir aqui ó, em Window, Arrange, To Up Vertical e vou arrastar esse layer do meu modelo aqui para o meu documento. Ó. E esse daqui a gente pode fechar com Command W. Não precisa salvar. E tá aqui. Tá aqui o nosso modelo com o recorte de cabelo. Ó. Perfeito, pessoal. Fica muito bom mesmo. Por enquanto é isso. A gente tem aqui essa seleção muito bem feita. Tá? Eu vou ocultar essa imagem aqui. E agora eu vou tentar encontrar um background bacana para colocar esse modelo. Tá? Vocês perguntam muito onde eu encontro as minhas imagens. Pessoal, eu encontro em diversos lugares, tá? Muitas delas, ó, eu tenho um banco de imagens aqui, ó, gigantesco, com diversas categorias, que eu fui comprando no Shutterstock, que eu fui pegando no Shutterstock, tá? Lá você faz um plano mensal e você tem direito a baixar determinada quantidade de imagens por mês. Por dia, aliás, desculpa. Então você tem aqui essa... Bom, eu quero um vampiro. Essa daqui tá bem legal. Tá legal essa daqui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, isso aqui é uma igreja. Tá com um aspecto bem bacana. Eu vou usar ela para dar esse contraste aí de igreja e vampiro. Esse negócio meio sinistro. E vou dar um OK aqui. Ele vai abrir a imagem, Ctrl A, Ctrl C, fecha o documento e cola ele aqui, ó, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, deixa eu tentar visualizar aqui. Uma mania que eu tenho é de colocar sempre os meus modelos do lado esquerdo, tá? Não é uma regra, não, mas eu gosto e é uma mania. Eu acho às vezes que eu tenho sérios problemas aí mentais por conta disso. Os meus modelos têm que ficar do lado esquerdo. Tá? Então a gente tem aqui esse modelo do lado esquerdo. A iluminação não está legal. Eu não acho que está legal. Eu quero inverter também essa igreja aqui para que essa iluminação venha de trás do meu modelo. Só que se eu fizer isso, ó, a minha casinha aqui, ó, essa igrejinha aqui, vai ficar omissa. E eu não quero isso, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar aqui novamente o meu modelo, vou copiar essa área aqui, ó, apertando o M ou selecionando a minha Rectangular Marquee Tool e vou selecionar essa área aqui, ó. Vou dar um Ctrl J, ele vai duplicar apenas a área selecionada, tá? Vou puxar essa área aqui para o meu lado esquerdo e vou arrastar a minha imagem de modo que a iluminação fique mais ou menos aqui e eu tenho o meu modelo visível também. Então a gente vai ter a igreja e o modelo visíveis, né? Bom, tá legal. Aqui, ó, pessoal, eu vou criar uma máscara sobre essa parte que eu selecionei aqui. E vou esconder aqui, ó, essas partes com o brush preto. Ó. Vou esconder essas partes aqui, mantendo apenas aqueles detalhes ali de cima. Ó. Vou manter apenas aqueles detalhes ali. Vou esconder também esse céu aqui. De forma bem desuniforme mesmo, tá? Que a minha intenção aqui é outra e vocês já vão saber o que eu quero criar aqui. Eu vou inverter aqui, pessoal, ó, essa imagem que foi selecionada, tá? Então eu vou dar um Ctrl T ou Command T, botão direito, Flip horizontal. Que eu quero manter aqui, ó, essas linhas que foram seguidas, tá? Vou deletar esse Layer Mask aqui e vou criar uma nova fazendo esse mesmo procedimento.
Vou esconder aqui. Esconder essa parte aqui. E vou manter apenas aqui o meu chão e essas árvores aqui ainda bem subjetivo também. Bom, tá bacana. Todas essas imagens eu vou disponibilizar para vocês que vocês repitam esse processo, tá? Vai estar aí na descrição do vídeo. E eu vou aqui encontrar um céu para colocar naquela imagem lá de modo que fique legal, que fique interessante. Deixa eu ver aqui um céu. Bom, esse céu aqui eu consigo usar ele, tá, pessoal? Eu vou só tirar um pouco desse amarelado, desse azulado dele aqui, colocar um negócio mais amarelado, que é a temperatura que eu quero utilizar. Vou abrir essa imagem aqui, ó, e vou selecionar apenas essa área do céu aqui. Selecionei com a tecla M, a Rectangle Mark II, desculpe. Vou selecionar aqui, copiar, fechar com Command W ou Ctrl W e vou colar aqui, ó, abaixo do meu layer que eu dupliquei. Então eu vou colocar o céu aqui, deste modo mais ou menos. Vou criar uma máscara, inverter essa máscara com Command I e ela vai ficar oculta aqui. Com o brush branco, apertando a tecla de atalho B, eu vou inverter o meu foreground com o meu background com X e vou pintar aqui, ó, as áreas que eu não quero que sejam exibidas, tá? Que são essas áreas aqui, ó. Se quiser, você pode expandir um pouquinho mais aqui também, para dar um realismo maior, um menor contraste entre o céu, tá? Então, aqui eu vou manter assim, depois eu faço o ajuste, porque senão vai ficar muito surreal, muito fantasioso. Bom, então tá aí. Eu vou vir aqui, ó, na minha casa ou na minha igreja. Eu acho que isso aqui é uma igreja por causa dessa torre aqui. E vou selecionar as partes da minha igreja que eu quero manter, tá? Então eu vou ocultar aqui, ó, o layer do céu e vou fazer aquela seleção com a Pen Tool. Vou acelerar novamente para que o processo não seja tão demorado. Bom, selecionei aqui, tá, pessoal? Vale frisar que existem outras maneiras de seleção que às vezes seriam até mais fáceis, tá? Mas eu estou utilizando a Pen Tool com vocês porque é uma ferramenta muito importante, não só para essas seleções, mas para outras funcionalidades também. E eu não quero dar moleza para vocês não, vocês têm que aprender o que realmente vai ajudar vocês, tá? Então, fiz a seleção aqui, botão direito, Make Selection, vou colocar aqui um pixel, dessa vez, tá? E vou deixar selecionado. Vou voltar aqui, ó, a visualização do meu céu e vou pintar aqui, ó, para que a casa seja exibida mesmo a gente tendo feito essa seleção. Aliás, mesmo a gente tendo colocado esse céu aqui em cima, ó, tá? Então a casa ficou bem nítida, o céu tá aí. E aí agora a gente vai só ocultando desse céu com um brush bem suave, tá? No máximo de suavidade, botão direito aqui, ó, hardness em 0 ou dureza em 0. E a gente vai ocultando aqui, ó, as partes que a gente quer manter, tá? Então eu quero manter isso daqui. Não precisa ficar perfeito. Essa seleção não precisa ficar perfeita mesmo, tá, pessoal? Não tem necessidade, até porque o nosso modelo vai vir aqui em cima. Bom, tá aí, ó, o céu. Essa sombrinha aqui eu acho que a gente pode dar uma ocultada maior, fazendo com que ela seja bem menor. Então, selecionar aqui a máscara, ó, e com o brush branco eu escondo, com o brush preto eu apresento aqui o que eu quiser apresentar. Reparem, pessoal, que a iluminação está vindo daqui. Então, consequentemente, todas as sombras que estiverem do lado de cá vão vir para o lado esquerdo, ou seja, vão vir daqui para cá.
O que estiver do lado de cada iluminação, a sombra vai vir daqui para cá. Isso é lógica, tá, pessoal? Então, se atentem aí, vocês podem criar essa sombra como vocês quiserem, como vocês acharem que fique legal. Eu acho que fica bem legal assim. Bom, deixa eu ver aqui o que meu modelo vai ocultar. Ó, meu modelo vai ocultar essa parte aqui, então eu não preciso me preocupar tanto com essa parte, tá? Tá aparecendo bacana, tá aparecendo legal, o céu tá legal, tá ok. Aqui, pessoal, ó, não ficou legal essa seleção dessa árvore aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma árvore que eu tenho aqui, ó, para que possa aparentar um maior realismo, tá? Então eu vou vir aqui no meu bridge novamente. Aqui nas minhas imagens eu tenho árvores. Tem uma pasta só de árvores, que tem poucas árvores, mas servem. Vou selecionar essa árvore aqui mesmo. É um PNG. Vou arrastar aqui para o meu Photoshop. Vai abrir, ela já está recortada. Eu já vou dar para vocês também essa imagem. Vou colocar no link da descrição para que vocês baixem. Vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho dela. Vou colocá-la aqui assim, para ocultar um pouco aquele fundo lá de trás. Tá bacana, né, pessoal? Tá melhor assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar as cores dessa árvore para que ela fique bem com um aspecto parecido com o fundo, tá, pessoal? Então eu vou aqui agrupar, tá? Segurando o Shift, eu vou agrupar o meu fundo do céu com a minha capelinha aqui e vou colocar capela. Aqui na minha árvore, ó, eu vou criar um layer de ajuste. Aqui em Adjustments, se no seu Photoshop não estiver disponível aqui, você vem em Window Adjustments, tá? E vou agora em Hue Saturation e vou reduzir um pouco da saturação. Se vocês perceberem, até o meu fundo lá está ficando dessaturado também. Eu não quero isso. Para que esse filtro, esse efeito que eu apliquei, se der apenas na árvore, eu vou segurar o Alt e vou clicar aqui, ó, clicar foi bom, vou clicar aqui entre o layer da minha árvore e o layer de ajuste, que vai criar um Clipping Mask, onde a saturação vai ficar aparente apenas na minha árvore, ok? Então eu vou aumentar um pouquinho a saturação. E agora sim, ela ficou com um aspecto parecido aqui com a minha imagem. Para que fique melhor ainda, eu vou criar uma nova camada e com o brush branco e a minha cor de foreground branca, tá? Eu vou apertar a tecla de atalho B para selecionar o brush e vou apertar o D para resetar o meu foreground e o meu background. Com o X eu inverto aquelas cores. Com a tecla de atalho colchetes, tá? Colchetes fechando, você aumenta o tamanho do seu brush. Então eu vou deixar em um brush mais ou menos desse tamanho assim e vou dar um clique aqui, ó, sobre essa parte mais clara do céu e a minha árvore. Dá um realismo ainda maior. Vou reduzir um pouco a opacidade. E pronto, para mim tá bem legal. Vou agrupar esses 3 layers aqui, que são da minha árvore. Vou colocar aqui árvore. E vou agrupar esses dois colocando background. Desculpa, pessoal, background. Vou salvar esse documento. Eu tenho uma pasta aqui de montagens, vocês salvam onde vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui Vampire e vou salvar o meu documento. Salvei aqui, pessoal. Tá legal essa composição, eu acho que tá bacana, a não ser por essa sombra aqui, que eu vou ocultar um pouco mais ela. Vou trazer ela mais para baixo assim apenas. Isso. Tá bom assim. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Aqui, ó, acima da minha pasta de árvore, eu vou criar uma nova camada, vou mudar o Blend Mode dela para Overlay. Com o brush branco, eu vou ampliar ele um pouco, assim, mais ou menos.
e vou clicar onde eu quero ampliar a iluminação, onde eu quero dar um destaque maior para a iluminação. Tá? Então eu vou dar um clique aqui, ó, nessa lanterna, nesse negócio ali que eu esqueci o nome agora, e vou ampliar essa iluminação. Vou clicar aqui também, ó, no chão, como se cada um desses postes aqui estivessem iluminando essa parte da imagem, tá? Vou ampliar também a iluminação da minha capela, de todas essas portas aqui, como se estivesse saindo uma luz lá de dentro. No meu chão também, que é para aparentar que estivesse com as luzes bem intensas lá de dentro. Nas minhas janelas aqui, ó, eu posso também clicar aqui e aumentar um pouco, como se estivesse com as luzes acesas lá, tá? Aqui. E aqui no meu céu, principalmente. Só que aqui no meu céu eu vou criar um novo layer, porque eu quero ajustá-lo de acordo com o meu desejo, tá? Então eu criei um novo layer, Blend Mode em Overlay, vou dar um clique bem grande aqui, ó. Pronto, galera. A gente tem aqui um sol de fim de tarde bem intenso, né? Bem intenso. E ficou bem bacana. Vou agrupar esses dois, vou renomear para Lights ou Luzes. Nomear para Luzes. E tá ok. Vou criar aqui, pessoal, agora o meu ajuste de cores, tá? Eu quero trabalhar com um ajuste de cores mais amarelado e finalizar com um azul pro alaranjado. Então, para iniciar, eu vou vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui de Selective Colors e vou ampliar aqui na minha cor amarela o meu amarelo da imagem, ó. Todos os amarelos da imagem vão ficar mais intensos, ó. Não sei se dá para perceber. Aqui, ó, se você prestar atenção aqui na imagem, ó, todos os amarelos vão ficar mais intensos, tá? E aí eu posso reduzir aqui o meu black, que vai destacar ainda mais as luzes amarelas da minha imagem, ó. Eu vou reduzir aqui, tá? E ele vai destacar, ó, a diferença, ó. Tá vendo? Então ele destacou bastante, tá? Vou criar um novo layer de ajuste aqui acima, que vai ser um Color Balance, tá? E vou puxar aqui, ó, essa minha última opção aqui pro amarelo, ó. Ele vai dar um tom mais amarelado, ó. Mais bacana. Vou puxar esse primeiro aqui do ciano pro vermelho, mais pro lado vermelho, ele vai ter uma tonalidade mais laranjada. Vai ficar com uma tonalidade bem legal também, tá? Agora, pessoal, eu vou ajustar os meus levels, né, para que fique com uma aparência mais dramática, mais bacana. Vocês ajustem aí da forma que vocês acharem que fica melhor, tá, pessoal? Isso é uma questão de gosto mesmo, tá? E por último eu vou vir aqui em Photo Filter e vou selecionar um laranjado aí que eu vou passar o código para vocês, ó. Anota aí, FF9600. Vou aumentar a densidade dele e pronto, eu tenho uma tonalidade mais amarelada de acordo com o que eu queria, tá? Então eu vou agrupar todos esses efeitos aqui, Ctrl G para criar a pasta, eu vou renomear de Color, e aí vocês podem ver a diferença aí, ó, da minha imagem, tá? Vou pegar todos esses efeitos que eu criei aqui e vou diminuir um pouco a opacidade dele aqui, ó, para que fique com um aspecto mais realista. Olha só que bacana, ó. Tá com um olhar mais dramático, tá com um ar mais dramático. Então, pessoal, o meu background tá aqui, já tá bacana, tá bem legal, tá do jeito que eu queria. Vamos agora para o nosso modelo, tá? Vocês podem verificar aqui, ó, que o recorte do cabelo tá perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa nova função que o Photoshop disponibilizou pra gente aí facilitou muito a vida de todos os designers, tá? E é um dos segredos aí que
que o pessoal atualmente está utilizando. Vamos lá, eu vou posicionar aqui, eu quero reduzir um pouco o tamanho desse meu modelo. Quero ele mais ou menos assim, aparecendo mais do corpo dele, da calça dele aqui. Beleza, tá bem legal. Tá vendo aquele tom dramático que a gente colocou lá no Camera Raw? Ficou bem interessante para essa imagem. Como ele tá meio cortado aqui, ó, tá vendo, pessoal? Eu vou colocar ele aqui no canto. A gente poderia corrigir isso, mas eu não vou corrigir não, porque vai demorar muito, vai colocar muito tempo nessa videoaula e vai ficar um pouco cansativa. Então, tá aqui, né, o nosso modelo tá aqui. O primeiro ajuste que eu vou fazer, vou renomeá-lo aqui para modelo. E o primeiro ajuste que eu vou criar para esse indivíduo aqui, ó, vai ser um Layer Style. Tá? Eu vou dar um duplo clique aqui nessa área vazia. Deixa eu fazer diferente. Eu vou criar com o botão direito aqui. Eu vou criar um objeto inteligente. Tá? Eu vou clicar aqui em Convert to Smart Object. Vou clicar 2 vezes no Layer e ele vai abrir essa janelinha aqui de Layer Style. Eu vou vir aqui, ó, em Inner Shadow. Tá? Vou mudar o Blend Mode para Color Dodge. Tá? Vou mudar a cor aqui, ó, para um laranjado, um amarelado bem intenso. A opacidade vai ficar em 100%. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que ele já está fazendo um contorno aqui com uma cor bem intensa. Vou reduzir a distância aqui para 0. Então deixa eu colocar essa distância assim mesmo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, tá? E a dureza aqui, ó, vou aumentar mais também, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho. Não se espantem com essas áreas aqui, eu já vou ensinar para vocês como é que a gente corrige isso. E aqui, ó, eu vou selecionar a cor exata que eu quero aplicar, que é um tom meio laranjado para amarelo, assim, ó. Bom, tá aqui, pessoal. Essa aqui era a cor, ó. Anotem aí, tá? D6B328. E aí eu vou alterar aqui, ó, a minha forma de contorno para esse botãozinho aqui, ó, tá? Alterar para essa curva aqui. 2 cliques, ele altera. Vou reduzir um pouco o tamanho. Vou reduzir um pouco a dureza também. E vou ajustando aqui, tá? Até que eu ache uma forma que fique, que eu acho interessante. Bom, pessoal, tá bacana isso aqui, tá? Então anotem aí, ó. Color Dodge, a cor D6B328, distância em 7, o ângulo em 120 graus, a dureza em 17% e o tamanho em 62, tá? Vou dar um OK aqui. E aqui, ó, em cima desse FX aqui, ó, eu vou dar um clique com o botão direito. Vou vir aqui em Create Layer, ok? Ele vai criar um layer com os ajustes que a gente criou lá naquele Layer Style. Aqui no meu ajuste eu vou criar uma máscara. Tá? Vocês já sabem como eu criar uma máscara. O meu brush na cor preta eu vou excluir aqui, ó, da minha imagem toda a iluminação que eu não quero que apareça com essa tonalidade. No caso eu quero que apareça apenas aqui e aqui no ombro dele, tá? Não quero aqui no meio do rosto dele, não quero aqui em cima do cabelo dele, não quero aqui no rosto. Vou pintando aqui as áreas que eu não quero que apareça, tá? Não quero que apareça aqui. Aqui é legal, aqui já não é tanto. Aqui também não é legal. Beleza, pessoal. Esse tom amarelado aqui, ele tem que ficar assim mesmo, tá? A gente ainda não... A gente vai prosseguir com os efeitos aqui. Vou reduzir um pouco a opacidade. Vou ficar em 70%. A opacidade do layer. E aí está. Muito bom. Aqui, ó, pessoal, abaixo do Layer Style,
eu vou criar uma nova camada. Vocês podem perceber que ele já entra com o Clipping Mask, tá? Vou salvar o documento, para que se acontecer alguma coisa a gente não perca todo o trabalho que a gente fez. E aqui acima eu vou apertar com o brush branco, uma dureza mínima. Eu vou colocar em Screen e vou clicar aqui, pessoal, do lado do meu modelo, ó. Esses dois lados aqui. Bem pequeno, bem suave. Reduzir a opacidade do meu brush aqui para 30%. Para dar esse clique aqui. Deixa eu deletar essa área aqui, refazer. Bem pequeno mesmo, pessoal. Coloquei mais um pouco aqui de iluminação, ó, tá? Tá ficando bem legal. E agora eu vou vir aqui num layer acima do layer Style e com o brush branco eu vou dar um clique bem maior aqui, ó, na frente, tá? A opacidade a gente pode colocar aqui em 60%. Deixa eu ver, 60% acho que tá bom. E a gente vai clicar novamente aqui do lado, ó, do lado do nosso modelo. Então, vocês me perguntam muito sobre os efeitos que eu utilizo para iluminação. E assim, eu gosto bastante dessa iluminação super exposta, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que me critica por conta disso. Mas assim, eu estou trabalhando com uma iluminação de pôr do sol e o sol está bem atrás da cabeça do cara. Eu até separei uma imagem, uma fotografia que eu tirei ontem, quando eu estava indo para o trabalho, para mostrar esse exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui, tá? Vou dar só uma pausa para eu procurar aqui e vou abrir para vocês verem como que é o efeito nesses casos, tá? Só um minuto. Então, pessoal, essa aqui é a imagem, ó. Eu tirei ela quando eu estava indo para o trabalho, então o sol estava nascendo, e eu fiz questão de tirar justo a esse carro aqui para que vocês vissem que a tonalidade é intensa mesmo, e que às vezes eu nem faço efeito com a intensidade que é real, entendeu? Então aqui o sol estava nascendo, ó, eu tirei uma foto desse carro e vocês praticamente não veem o carro. Essa iluminação aqui, ela busca gerar esse efeito aqui, tá? Então eu vou deletar aqui a imagem e vamos dar o prosseguimento aí à nossa videoaula. Bom, pessoal, iluminada aqui a face do nosso modelo, eu acho que tá bem bacana, tá? Eu vou agrupar aqui o meu modelo, vou colocar modelo. E aí, pessoal, vocês podem brincar, tá, com a tonalidade de cores aqui do seu efeito, tá? Você pode dar um duplo clique aqui, ó, naquele layer style que a gente criou, e você pode alterar a cor dele para, sei lá, verde, azul, amarelo, roxo. E aí, depois disso, é só você criar a máscara e ocultar do modelo o que você não quiser mostrar, ó. Você pode ocultar aqui, deixa eu colocar em 100%, você pode ocultar aqui o que você não quiser mostrar e pode brincar aí, tá, pessoal, com o efeito e deixar ele do jeito que você achar interessante. Então vamos lá, a gente tem aqui todo o modelo e agora eu vou começar a aplicar alguns efeitos de finalização da imagem, né, de colorização da imagem. Eu vou dar aqui, ó, um Ctrl Alt Shift E, ele vai criar uma nova camada com tudo que está visível no documento, tá? E vai disponibilizar nessa camada aqui, ó. Criou essa cópia? Eu vou dar um Ctrl A e um Ctrl C. O Photoshop vai copiar essas medidas, tá? Eu vou vir aqui em File, New ou Ctrl N. Ele já vai preencher os dados com a medida que você selecionou. Vou mudar aqui, ó, o Color Mode para Lab Color. Vou dar um OK e vou colar aquele documento que eu criei aqui, tá? Vou vir aqui em Channels, vou selecionar apenas o layer de Lightness, vou copiar essa imagem e colar no meu documento antigo, tá? Então eu vim aqui, copiei o meu documento e colei no meu antigo. Vou mudar o Blend Mode desse documento para Multiply, ele vai dar um efeito muito dark aqui na imagem, tá? Fica bem legal, pessoal, fica muito interessante. Aqui você vai ajustando, ó, você pode reduzir a opacidade dele, colocar apenas onde você quer, você pode criar uma máscara aqui, ó, e esconder da imagem o que você não quiser que fique dessa forma.
e vice-versa. Você pode fazer conforme você achar que deve aí, tá, pessoal? Eu vou fazer pequenas adaptações aqui no que eu acho que devo fazer. Só dar uma claridade maior aqui no meu modelo. Isso aqui, pessoal, estou no Layer Mask aqui, tá? E estou ocultando aquele efeito que a gente acabou de aplicar. Bom, tá bem legal, tá? Agora eu vou começar a aplicar aqui alguns efeitos de cor, né? Eu vou reduzir um pouco a saturação, já que eu quero dar um efeito meio dark. Vou reduzir um pouco a saturação. Vou vir aqui, ó, em Gradient Map. E aí eu tenho um gradiente que eu sempre uso e que eu já salvei aqui, inclusive, as cores dele, ó. Tá? Então você vai anotar aí a primeira cor. É o 00 CAEE, tá? E a segunda cor é o F1 8800. Então você vai aplicar esse Gradient Map aqui, vai alterar o Blend Mode dele para Overlay, tá? Ele vai ficar com esse efeito aqui. E aí você vai reduzir um pouco a opacidade dele, até onde você achar que deve. Todo o efeito que você cria através da guia Adjustments, ele já cria o efeito com a máscara, tá? Então você pode vir aqui, ó, com o brush e ir retirando dos locais onde você não quer. Deixa eu reduzir um pouco a opacidade desse negócio aqui. E aí você pode retirar dos locais onde você não quer determinado efeito, clicando e pintando os locais, ó. Tá? Eu não quero esse meu modelo meio azulado, eu não quero ele, então eu vou pintar aqui, vou tirar um pouco e vou deixar só algumas partes dele azulado, ó. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou criar um novo layer. Vou vir aqui, ó, em Edit, Fill. Vou selecionar aqui 50% cinza, que é o cinza puro, tá? Vou aplicar, ele vai preencher esse layer com 50% de cinza. Vou mudar o Blend Mode para Overlay. E com essa ferramenta aqui, ó, Dodge Tool, eu vou iluminar as partes do meu documento através, eu vou selecionar aqui, ó, os meus highlights e vou iluminar o meu documento onde eu achar que devo, ó. Aqui no ombro eu vou iluminar um pouco, vou iluminar aqui assim, vou iluminar esse teto dessa igreja aqui, vou iluminar aqui as lanternas, ó. Novamente, vou dar um realce aqui nas luzes, tá? E segurando Alt, você escurece, ó, as áreas que você não quer que fique tão claro. Você pode escurecer aqui, escurecer aqui. No caso eu quero aquilo ali claro. Então você pode ir fazendo assim, ó, deixar mais dramático ainda o seu modelo, tá? Bom, pessoal, aqui eu acho que já está bem legal a nossa montagem, tá? Essa manipulação está bem interessante. Mas para finalizar e deixar esse cara com uma cara de vampiro, deixa eu retirar esse layer que eu criei aqui com total. Os efeitos foram mantidos. Então eu vou vir aqui agora, ó, no meu modelo, vou criar um layer aqui acima dele, acima dos meus efeitos. E com o brush branco, na cor azul, eu vou reduzir ele ao máximo, tá? Vou deixar com 1 pixel. Pessoal, eu trabalho pintando essas áreas mesmo. Tem gente que utiliza outras técnicas, mas eu trabalho pintando mesmo essas áreas aqui, tá? Então eu vou vir nessas áreas mais claras aqui do meu documento, ó, que eu tô vendo, e vou pintar com o azul que eu havia selecionado, ó, mantendo sempre essa parte preta do meio do olho e as bordas aqui também, tá? Eu vou pintar aqui, vou pintar essa parte branca mais clara aqui também, essa parte clara aqui, tá? Assim. E aí quando você reduzir aqui, ó, seu modelo vai estar com essa aparência medonha,
tá? Vou dar um Gaussian Blur aqui. Você vem em Filter, Blur, Gaussian Blur, dá um zoom e coloca aqui em 1 pixel esse blur, tá? Então aí, pessoal, você tem o olho, tá? E aí, poxa, eu acho que tá bem interessante, tá? Vou selecionar aqui, ó, a minha elipse de seleção, tá? Com M também, mas você tem que vir aqui e selecionar. Vou selecionar essa área aqui que eu quero deixar mais iluminada. Vou vir aqui, ó, no topo do meu documento e vou criar um novo layer de ajuste de levels, tá? Aqui nos levels você vai vir aqui embaixo, ó, e vai reduzir do branco para o preto. Ele vai escurecendo essa imagem assim, ó. Eu quero escurecer até esse ponto. Vou selecionar a máscara aqui, vou dar um Ctrl I para inverter essa seleção e aí o escuro vai ficar aqui ao redor. Vou vir aqui nas propriedades da minha máscara e vou dar um feather maior, ó, para que fique uma sombra meio dark também, tá? Posso mudar o Blend Mode desse efeito para Multiply. Ele vai se multiplicar aqui na cena. E aí, desculpe, para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer uma neblina aqui, bem dark, tá? Então eu vou só agrupar esses layers aqui, chamar de Final Effects. Vou criar um novo layer, vou resetar o meu foreground e o meu background com a tecla D. Eu vou vir aqui em Filter, Render Clouds. Ele vai criar essas nuvens aí, tá? Eu vou vir aqui agora em Adjustments. Não, Gradient Map não. Vou vir aqui em Photo Filter. Vou dar uma diversificada aqui com vocês, tá? Para ver que a gente pode chegar em diversos efeitos. Na verdade, em efeitos semelhantes com ferramentas distintas, tá? Então eu vou selecionar uma cor mais azulada aqui. Vou aumentar essa densidade para uns 70%. Vou aplicar um Clipping Mask segurando o Alt e clicando entre um layer e outro. E vou mudar o Blend Mode desse layer aqui, ó, para Screen. Ele vai criar essa neblina aqui bem dark, tá vendo só? Eu vou criar uma máscara sobre esse layer aqui das nuvens. Vou apertar Ctrl E para inverter essa máscara. E aí, ó, eu vou com o brush em 30%, vou clicando aqui, ó, de modo a criar essa neblina para dar um efeito meio dark aí na cena. Vou diminuir o brush, vou clicar aqui assim, ó, perto da capela. Bom, tá aqui, eu vou alterar esse Photo Filter aqui, eu não gostei dessa tonalidade, vou reduzir um pouco essa tonalidade. Aqui abaixo eu vou criar um novo filtro de layer de ajuste de levels. Vou reduzir um pouco esses levels assim, aumentar assim. E aí você vai ajustando, tá, pessoal? Bom, vou agrupar aqui e vou ver se deu certo. Vou tirar aqui as nuvens, vou colocar. Pessoal, acho que não ficou legal não, hein? Acho que assim fica melhor, com essa opacidade assim fica melhor. Bom, vou incluir a minha marca aqui. A minha logo. Esse PNG que é sem fundo. Vou reduzir um pouquinho, colocar aqui no canto.
E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Não se esqueçam de dar um joinha nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, tá? Até mais.